Gênesis capítulo 1, versículo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Siga o texto Romanos capítulo 1, versículos 18 a 20. Romanos 1, 18 a 20. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Nosso tema é dando razão à nossa fé. Quem é Deus? Qual é o conceito que você tem de Deus? Karl Marx, pai do materialismo dialético, disse que Deus é uma criação do homem. E fico pensando o seguinte: se o homem veio do pó, se o homem é pó, e se o homem voltará ao pó, e se o homem criou Deus, eu fico perguntando qual é o tamanho do Deus de Karl Marx? Quem é o seu Deus? Qual é o tamanho do seu Deus? E a verdade primeira da Escritura é que Deus criou. E Deus criou os céus e a terra. E aí precisamos entender essa questão do universo, porque há diferentes ideias acerca da origem do universo. Alguns dizem que o universo veio à existência naturalmente. Que o universo pariu a si mesmo. A grande pergunta é: seria isso possível? Seria possível isso, o universo dar à luz a si mesmo? Ele surgir espontaneamente, com toda a sua grandeza e complexidade? Outros dizem que o universo é fruto de uma explosão, uma mega explosão, a teoria do Big Bang. Mas perguntaríamos: uma explosão geraria ordem, com leis, com movimento, com harmonia? O caos produziria o cosmos. Outros dizem que o universo é resultado de uma evolução de milhões e milhões e milhões de anos. E hoje, especialmente, parece que é uma tentativa, como que tentando fazer um casamento espúrio, um concubinato entre o cristianismo e o darwinismo. Eu recentemente estive nos Estados Unidos procurando um comentário de Gênesis. E fiquei muito feliz em encontrar um comentário de James Montgomery Boyce, conhecido e ilustre pastor da 10ª Igreja Presbiteriana da Filadélfia, já falecido, mas um homem que tem muitos livros publicados na nossa língua portuguesa. Um excelente escritor, por sinal. Quando me dirigi àquele livro, entusiasmado, porque eram 3 volumes muito consistentes, do livro de Gênesis, do comentário de Gênesis, fui com muita sofreguidão para o capítulo 2. Ele gasta 250 páginas do seu livro para expor Gênesis 1 e 2. Para minha surpresa e espanto, tristeza e decepção, ele defende a tese do teísmo evolucionista. Em outras palavras, ele acredita que Deus criou, mas pelo viés da evolução. Que Deus não criou o que nós temos,
Deus criou uma coisa primitiva que, ao longo de milhões e milhões e milhões de anos, surgiu esse universo que você e eu conhecemos. O grande problema é que se você não crê na literalidade da criação, você não pode crer, por exemplo, em Adão e Eva. E se você não crê na literalidade histórica de Adão e Eva, você não pode acreditar na queda. E se você não pode, então, acreditar na queda, você também não pode acreditar na redenção. E se você não crê na literalidade de Gênesis 1 e 2, então você não pode aceitar os relatos sobre a criação conforme está bem definida nos livros da lei, nos livros históricos, nos livros poéticos, nos livros proféticos, nos evangelhos, no livro de Atos, nas epístolas e também no livro de Apocalipse. Então você teria que desconstruir esse edifício da relação de Deus. Será que nós podemos crer que no princípio criou Deus os céus e a terra? Será que isso é compatível com a inteligência do século XXI? Será que isso é coerente com aquilo que a ciência hoje afirma? Será que nós viemos mesmo de uma ameba? Será que nós somos descendentes imediatos dos símios? Será que este universo é aquilo que os ateístas afirmam? Ele é apenas matéria e que a matéria é eterna? Francis Schaeffer, que foi considerado o maior intérprete do século XX, disse o seguinte no seu livro Manifesto Cristão: a ideia materialista, não ética do homem, é a principal causa da enorme incidência de crimes, assassinatos, estupros, roubos, promiscuidade da nossa sociedade. Diz ele: ensina aos homens que eles são animais, e com o passar do tempo eles vão agir como animais. Não faz sentido você falar, por exemplo, de direitos humanos numa sociedade materialista. É como se você fizesse um apelo ao Oceano Atlântico. Se você perceber ao longo da história, as nações que foram educadas, ensinadas e estabelecidas sobre o fundamento da verdade revelada de Deus, sob o signo das Escrituras Sagradas, foram nações que prosperaram na área da ciência, na área da tecnologia, na área dos conceitos morais, dos valores, da família, da sociedade. Mas aquelas nações que viveram sob o apanágio do paganismo, da escuridão, ficaram imersas no obscurantismo científico, intelectual e moral. Hoje eu gostaria de caminhar com você olhando a questão da criação de Deus. E à luz de Romanos 1, você vai perceber que o ateísmo, por exemplo, não é uma coisa que o homem nasce com ele. Ninguém nasce ateu. Ninguém nasce ateu. O ateísmo não é um problema intelectual, o ateísmo é um problema moral. Você vai perceber logo no versículo 18 que o homem, por causa da sua impiedade, falsa relação com Deus, por causa da sua perversão, falsa relação com o próximo, ele detém a verdade pela injustiça. A verdade está aí. Ele a conhece. Mas ele a detém. A ideia de deter aqui é você sufocar, é você afogar, é você espremer essa verdade para que ela não apareça. E aí Paulo chega no versículo 19 e diz: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. E aí você vai ver no verso 20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis.
Não tem a ideia aqui do índio que mora lá no interior da selva, ele é indesculpável, a revelação de Deus é suficiente para ele. Aqueles que vivem nas montanhas geladas da Ásia são indesculpáveis. Aqueles que nunca foram tocados pela verdade do Evangelho também são indesculpáveis, porque Deus se revelou aquilo que Ele criou. Talvez nenhuma ciência revele mais a grandeza de Deus, a majestade de Deus, a soberania de Deus, o poder de Deus do que a astronomia. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Os atributos invisíveis de Deus, assim seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, não obscuramente, mas claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Então, no princípio do mundo, as coisas já existiam na sua plenitude, na sua beleza, na sua glória, na sua manifestação plena. Não é produto de uma evolução de milhões e milhões de anos. O cientista Pierre Simon de Laplace, um dos maiores astrônomos do mundo, disse que a prova a favor do Deus inteligente, como autor da criação, está como o infinito para um. Se você for olhar na questão da probabilidade, talvez fosse muito mais provável se você pegasse 1 bilhão de letras e as jogasse para o espaço e elas caíssem na forma de uma enciclopédia, do que você acreditar que uma explosão gerou o universo. Eu queria hoje que você pensasse comigo acerca dessas provas de que seu Deus é real e de que Ele é o Criador. Ele criou tudo do nada. Ele trouxe à existência as coisas que não existiam. Ele não é Deus criado, Ele é o Criador. Ele não teve origem, Ele é a origem de todas as coisas. Tudo vai existir pela palavra do seu poder. E agora você vai perceber o seguinte, que este conceito fere as crenças antigas e modernas dos homens. Por exemplo, a matéria então não é eterna, como pensavam os gnósticos. Porque eterno só Deus é. O universo então não é uma emanação de Deus, como pensavam os panteístas. O universo não foi feito de matéria pré-existente, como queria Platão. O universo é obra de Deus. Hoje a ciência, por exemplo, prova que o universo é feito de quê? De matéria e de energia. A ciência prova que o universo é governado por leis. A ciência prova que matéria e energia não geram leis, não criam leis. A ciência prova que leis não criam a si mesmas. Consequentemente, alguém fora do universo criou as leis que regem o universo. Você já parou para pensar por que nós habitamos no planeta Terra? Se esse mundo é tão vasto, se existem bilhões de galáxias com bilhões de estrelas, e se a Terra é um grão tão minúsculo dessa grande engrenagem criada por Deus, por que Deus nos colocou aqui? Vejamos algumas provas de por que Deus nos criou e nos colocou aqui. Por exemplo, o tamanho do planeta Terra. A massa e o tamanho do planeta em que fomos colocados está rigorosamente planejado. Os cientistas, como o Dr. Wallace, disse o seguinte, que se a Terra fosse 10% maior ou 10% menor, a vida seria impossível sobre a face da Terra. A distância do Sol, você imaginou se fosse uma explosão? Nós estamos rigorosamente na distância certa do Sol. Por isso recebemos a quantidade certa de luz e a quantidade certa de calor. Se nós estivéssemos mais perto do Sol, como Vênus e Mercúrio, nós seríamos torrados. Se nós estivéssemos mais longe do Sol, nós morreríamos congelados.
Será que o acaso colocou o planeta Terra na distância exata do Sol? Será que a explosão foi tão precisa em nos colocar nessa engrenagem da criação no lugar exatamente certo para a sobrevivência? Vejamos em terceiro lugar a inclinação do eixo da Terra. Um outro planeta tem seu eixo inclinado assim, 23 graus. Esse ângulo de 23 graus dá condições para que todas as partes da Terra sejam lentamente atingidas pelos raios solares, como que um frango sendo assado numa churrasqueira. Porque todas as partes deste frango sejam assadas de igual forma. Se não for assim, os polos acumulariam a imensa massa de gelo e as partes centrais seriam quentes demais e morreríamos queimados. Se não for assim, a Terra seria inabitada ou inabitável. Será que a explosão cósmica deixaria a Terra exatamente dessa forma? Com essa inclinação de 23 graus? Será que o acaso faria isso? Será que a evolução de milhões e milhões de anos produziria esse resultado? Preciso, exato, matemático? Ou a mente sábia e infinita teria criado tudo isso com um propósito, com uma finalidade, com essa especificidade? Vejamos em quarto lugar a existência da Lua. Sem a Lua, seria impossível viver no planeta Terra. Se alguém conseguisse arrancar a Lua de sua órbita, toda a vida cessaria em nosso planeta. A Lua foi-nos dada por Deus como a faxineira do universo. Ou melhor, a faxineira do planeta Terra. A Lua é uma criada para limpar o oceano e as praias, todos os continentes. Sem as marés originadas por causa da Lua, todas as baías e praias se tornariam em poços fétidos de lixo e seria impossível viver perto delas. Devido às marés produzidas pela Lua. Ondas contínuas se quebram sobre as praias, promovendo a areação dos oceanos da Terra, provendo de oxigênio às águas para a obtenção do plâncton, sem o que nós não teríamos a base da cadeia de alimentos que temos. Seria isso acaso? Seria isso produto de uma evolução de milhões e milhões de anos? Seria isso o resultado de uma explosão cósmica? Sem plâncton não haveria oxigênio. E então o homem não poderia viver sobre a face da terra. Portanto, Deus fez a Lua do tamanho certo. Colocou a Lua à distância exata da Terra, para que ela pudesse exercer o seu ministério de faxineira do nosso planeta. Seria isso acaso? Olhe comigo a questão da atmosfera terrestre. Nós vivemos sob um imenso oceano de ar. 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de quase uma dúzia de outros elementos. Os estudos espectrográficos de outros planetas do Sistema Solar demonstram que não existe outra atmosfera em uma parte do universo conhecido como essa do nosso planeta. Por quê? Acaso? Evolução? Explosão? Muito embora nós ainda hoje descarreguemos uma tremenda quantidade de óxido de carbono na atmosfera e ser absorvido pelos oceanos, e o homem pode assim continuar vivendo nesse planeta. Se a atmosfera não fosse tão espessa ou alta como ela é, nós seríamos esmagados pelos bilhões de pedaços de lixo cósmico, de meteoritos que caem continuamente sobre o nosso planeta. Isso é fruto do acaso.
Se é resultado de uma explosão? Ou existe uma mente inteligente, sábia, onipotente por trás dessa máquina tão fantástica da criação? Vejamos o ciclo do nitrogênio. O nitrogênio é um elemento extremamente inerte. Se não fosse, nós temos todos envenenados por diversos compostos de nitrogênio. No entanto, por ser ele inerte, é impossível combiná-lo naturalmente com outros elementos. O nitrogênio é de vital importância para as plantas sobre a terra. E como é que Deus faz para transferir o nitrogênio do ar para o solo? Deus usa os relâmpagos. Cerca de 100. Isso é produto do acaso? Isso é resultado de uma evolução? Isso é produto de uma explosão cósmica? Ou existe uma mente inteligente por trás da criação? Vejamos, por exemplo, a camada de ozônio. A 60 quilômetros de altura existe uma camada fina de ozônio. Se essa camada fosse comprimida, seria reduzida a uns 6 milímetros de espessura. E, no entanto, sem ela, não haveria vida no planeta Terra. 8 tipos mortíferos de raios caem sobre a Terra continuamente, provenientes do Sol. Sem essa camada de ozônio, nós seríamos queimados. Nós ficaríamos cegos. Nós seríamos torrados em 1 ou 2 dias. Os raios ultravioletas são de 2 qualidades. Os raios mais longos, que são letais, esses são rechaçados. Os raios mais curtos, que são necessários à vida na Terra, são admitidos pela camada de ozônio. E além disso, a camada de ozônio permite a passagem do mais mortífero dos raios, mas em quantidade mínima, apenas o suficiente para matar as algas verdes que de outra forma cresceriam, encheriam os lagos, os rios, os oceanos do mundo e impediriam a sobrevivência de cada um de nós nesse planeta. Eu pergunto, isso é produto do acaso? Isso é fruto de uma evolução de milhões e milhões de anos? Isso é resultado de uma explosão cósmica? Ou existe uma mente divina por trás da criação? Pense comigo na poeira. Até mesmo a poeira tem uma incrível função em favor da humanidade. Se não fosse a poeira, jamais veríamos um céu azul. Paradoxalmente falando. Parece estranho, mas é verdade. A 27 quilômetros de altura não há mais poeira da terra e o céu é sempre negro. Se não fosse a poeira, não haveria chuva nunca. Uma gota de chuva é feita de 8 milhões de minúsculas gotículas e cada uma dessas 8 milhões de gotículas envolve uma ínfima partícula de pó. Se elas não existissem, o mundo ressecaria e a vida cessaria. E eu pergunto, isso é produto do acaso? Isso é fruto de uma evolução ou de uma explosão cósmica? Os céus proclamam a glória de Deus. E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. As coisas que foram criadas são a evidência da existência de Deus, da intervenção de Deus, da ação de Deus. A inteligência de Deus, os detalhes de Deus estão nas grandes e nas pequenas coisas. Uma folha, apenas uma folha. Quando olhada sob a perspectiva de um supermicroscópio eletrônico, ela parece uma metrópole produtiva, na qual reinam soberana a organização e a cibernética, cheia de automatismos, computadores programados. Quando Charles Darwin lançou o seu livro A Origem das Espécies em Londres em 1859, o estudo da biologia ainda não era tão avançado como é hoje.
E eu já disse isso aqui, vou repetir, porque temos pessoas novas aqui que estão vindo pela primeira vez. Mas para mim uma das mais lindas e fantásticas descobertas do século passado, que levou o seu descobridor ao Prêmio Nobel de Biologia, Dr. Marshall Nirenberg, estudando, descobriu que você e eu somos um ser programado, computadorizado. Deus criou você e colocou um código. Você e eu temos 60 trilhões de células vivas no nosso corpo. Cada uma delas está rigorosamente computadorizada. Um fio de cabelo pode trazer o mapa do corpo. Em cada uma dessas 60 trilhões de células você tem 1,70 m de fita DNA. Se você espichar essa fita DNA do seu corpo, você tem 102 trilhões de metros de fita DNA. Você tem 102 bilhões de quilômetros de fita DNA. Isso significa 680 vezes a distância da Terra ao Sol. Isso é produto do acaso? Isso é geração espontânea? Isso é produto de uma explosão? Ou temos que nos curvar diante da verdade soberana? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Dr. John Wilson, da Universidade de Harvard, oftalmólogo de fama mundial, afirmou que do fundo de cada um dos nossos olhos saem 60 milhões de fios duplos e encapados para não se queimarem. Seria necessário reunir quase todas as centrais telefônicas existentes no mundo para se igualar ao seu olho. Isso é produto do acaso? Fez comigo nas lágrimas. Elas são absolutamente necessárias, tornando úmido e limpo o seu olho, necessária para seu brilho e utilização. Pense comigo na localização do seu olho, debaixo da saliência óssea do sobrolho, perto do nariz, para usar óculos, pálpebras para protegê-lo. É isso produto do acaso? Pense comigo na fotossíntese no fundo do mar, a 5.000 metros de profundidade, onde não chega a luz do sol, mas tem plantas verdes lá embaixo. Como? Os Deus colocou peixes que soltam fachos de mãos lá embaixo, nas camadas abissais dos oceanos, e assim vida pode florescer nas profundezas do mar. Nós não precisamos ter uma autoestima achatada diante daqueles que pretensamente vociferam sua ciência científica, como se nós estivéssemos atrasados, retrógrados. Temos a evidência das provas. Não estamos crendo numa lenda, no mito, numa quimera. A verdade de Deus permanece eternamente. Certa feita, Ingersoll, um homem à toa, aproximou-se do general Lew Wallace e o desafiou a escrever um livro que pudesse desmantelar o cristianismo e desacreditar a fé cristã. Wallace aceitou o desafio. Sua esposa era uma mulher cristã, mas ele era um homem ateu. E mergulhou nesse intento de provar que o cristianismo era uma falácia, que Jesus Cristo era um embusteiro. E depois de vários anos de pesquisa, num determinado dia, na tentativa de provar a inexistência de Deus,
no seu quarto, de madrugada, ele caiu de joelhos e se rendeu a Cristo. As evidências provaram o contrário para ele. Não contendo mais, a emoção correu ao quarto da sua esposa que dormia, enquanto ele orava no outro quarto, para contar a experiência. E ela o abraçou. E ela louvou a Deus. E ela encorajou agora a publicar o seu livro de suas descobertas. Esse livro, mundialmente conhecido, chamou-se Ben-Hur, que vai dar à luz a um dos filmes mais criados da história cinematográfica. Uma verdadeira apologia de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Quando Galileu Galilei estava preso, ele foi concitado a abandonar sua crença em Deus. Seu crítico desafiou pedindo-lhe uma prova da existência de Deus. E Galileu Galilei, naquela tosca prisão, olhou ao chão e viu uma pena, uma palha seca, e disse para o seu crítico: esta palha seca prova para mim a existência de Deus. No antigo Império Romano, o imperador Trajano quis ridicularizar o rabino Josué por causa da sua fé em Deus. E desafiou: se você crê em Deus, mostre-me o seu Deus, eu quero vê-lo. O rabino disse: pois mostrarei a vossa majestade o meu Deus. Marcaram um dia, saíram do palácio para o jardim, sol a pino. O rabino Josué disse: majestade, antes de mostrar ao senhor o meu Deus, quero lhe mostrar um embaixador do meu Deus. O senhor vai ter que olhar para o sol e mirá-lo por 5 minutos. O imperador Trajano disse: mas eu não posso mirar o sol sem ter minha visão toldada. O rabino disse: se não podes ver o embaixador do meu Deus, pensa poder vê-lo em toda a sua glória? Na campanha ateísta da Revolução Francesa, os emissários da Revolução Francesa saíram para as cidades bucólicas e campesinas, perseguindo os crentes, queimando templos, rasgando bíblias. E chega um desses emissários e confronta um camponês crente, dizendo o seguinte para ele: eu vim aqui para queimar sua Bíblia, para queimar o seu templo, e para banir da sua mente essa tola ideia de Deus. O camponês crente respondeu: o senhor pode até queimar a minha Bíblia, o senhor pode até queimar o templo da minha igreja, mas antes de apagar a ideia de Deus da minha mente, o senhor vai ter que primeiro apagar as estrelas do céu. Porque enquanto elas brilharem, eu saberei que Deus existe, e que os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Quem é o seu Deus? O profeta Daniel diz que o povo que conhece a Deus é um povo forte. Você crê nesse Deus? Você confia nesse Deus? Você está firmado nessa primeira verdade do cristianismo: no princípio criou Deus. Curva a sua fronte. Vamos orar. Vamos dar graças a esse Deus. Nós não somos fruto do acaso. Nós não viemos de uma ameba. Nós não temos como parente próximo símios. Nós viemos de Deus. Ele é o nosso Criador. Ele é o nosso Pai. Temos valor para Ele. Ele nos amou. Ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós. Ele nos deu a vida eterna. Ele habita em nós. Ele nos aperfeiçoa e nos santifica. Em breve Ele vai nos dar para Ele. E nós vamos estar eternamente com Ele, em comunhão permanente com Ele, para desfrutar da presença dEle para sempre e sempre e sempre.